Bolívar, tem como você me explicar o que é política como fosse pão, pão, queijo, queijo? Uma resposta simples? Isso. É difícil. Eu vou fazer o possível, mas é difícil. A primeira coisa que nós temos que constatar quando se pergunta o que é política é que a palavra carrega uma carga pejorativa enorme por toda parte, em tudo quanto é país. É quase um palavrão, né? Você fala de político ou de política. O cidadão comum, leigo, em geral, reage de uma forma muito negativa ao que eu chamaria as exterioridades, quer dizer, as aparências externas da atividade política. Ele odeia debate de legislativo, ele odeia aqueles salamaleques dos parlamentares, Vossa Excelência, sabe, nobre deputado. Tudo isso irrita profundamente as pessoas e acrescenta mais elementos a essa imagem negativa da política. Agora, o curioso é que o que eles detestam, na verdade, é a palavra política. Para explicar isso, eu levaria horas, mas na antiguidade não era assim. Porque se você disser assim, política é aquele conjunto de atividades mediante o qual um país se governa, não tem razão nenhuma para a pessoa, né, ficar irritada com isso. É uma simples constatação. Outra coisa que nós temos que levar em conta é que muitas vezes a gente tenta responder a pergunta o que é política e apenas desloca a pergunta para uma outra pergunta. Por exemplo, eu digo assim, o que é política? É a luta pelo poder. Mas aí você me pergunta, mas o que é poder? A luta pelo poder no Estado, mas o que é o Estado? Então, para chegar lá, nós temos que trabalhar um pouquinho mais e para chegar a um bom entendimento. Eu penso que o ponto de partida indispensável, né, sem o qual ninguém chegará a compreender o que é política, por que todo país tem política, por que todo país tem algum mecanismo político complexo para se governar, é que os interesses, tanto os interesses econômicos como os interesses ideais, quer dizer, os valores que existem na sociedade, não se ajustam automaticamente. É preciso decisões, é preciso equacionamentos, é preciso projetos, é preciso negociações. E é isto, quer dizer, essa arte, essa atividade toda que leva ao equacionamento dos conflitos na sociedade é o que a gente chama de política. Evidentemente não é uma questão simples, é uma questão extremamente complexa. Ao longo da história, nós tivemos simetricamente duas tendências a negar esta realidade da necessidade de algum mecanismo de equacionamento deliberado através de pessoas que negociam, que ocupam cargos, etc. De um lado, a utopia de dissolver os conflitos em algum mecanismo automático, né? Vamos dizer, é injusto colocar o Adam Smith, né, o autor de A Riqueza das Nações, nisso aí, mas ele, o grande fundador do liberalismo, muitas vezes é lido dessa forma, como se ele tivesse dito que o mercado resolve tudo, você não precisa de nada, você só precisa de governo para defesa externa. Ele não disse exatamente isso, mas muita gente o lê dessa maneira, como se o liberalismo econômico, o mercado, fosse uma maneira de equacionar tudo automaticamente, não precisa de governo, não precisa de Estado, não precisa de nada. Mas essa é uma utopia muito forte, né? Ela existe ainda até hoje. Outra parecida, a doutrina anarquista, por exemplo. Os anarquistas, quando surgiram no final do século XVIII, o fundador do anarquismo como filosofia foi William Godwin, que escreveu durante a Revolução Francesa. Ele tinha essa ideia levada a um extremo inacreditável, que você não precisava de controle, de poder, de absolutamente nada. E ele detestava até mesmo o fato de que algumas atividades de entretenimento, de diversão, exigiam uma certa disciplina. Por exemplo, ele odiava orquestras, né? Porque ele dizia que orquestras, o maestro tem que mandar, ou seja, você está fora do tom, seu instrumento está desafinado. Ele não queria absolutamente nenhuma intervenção na vida individual. Ele achava que o mundo caminhava para isso. Então, de um lado, esse extremo de absorver o poder, absorver as atividades equacionadoras dos conflitos
em uma realidade fictícia, utópica, impossível. Do lado oposto, a ideia de se transformar o Estado, a administração da sociedade, numa técnica, numa espécie de administração. O primeiro que colocou isto no papel com todas as letras foi o filósofo Augusto Comte, né? O filósofo positivista, que aliás teve uma imensa influência no Brasil, uma imensa influência no meio militar brasileiro. Augusto Comte dizia assim, que o mundo lá em séculos e séculos atrás tinha uma mentalidade religiosa, que depois passou para uma mentalidade filosófica, um pouco menos abstrata ou fantasmagórica, mas caminhava para uma época científica, em que tudo seria resolvido cientificamente. Então, os países seriam governados de acordo com ciências, a ciência da administração. Eles iam ser administrados e não governados por meio de decisões políticas que exigiam equacionamento de conflitos, né? O próprio marxismo, como todo mundo sabe, tem esse elemento muito forte, o que o Marx dizia, com o andar do capitalismo, um dia se vai ter uma grande revolução que vai acabar com as classes sociais e você vai ter uma sociedade sem classes e, consequentemente, sem conflitos. Quer dizer, imaginar uma espécie de paraíso terrestre em que a política não seria necessária. Por isso é que todos os marxistas usam a expressão o desaparecimento do Estado. Quer dizer, um dia o Estado vai desaparecer e você vai ter uma sociedade de gente vivendo igualitariamente, colaborando sem necessidade de nenhum poder. Obviamente é uma utopia também, né? É como se a política pudesse ser absorvida, né, pelo Estado, que um dia perderia sua função. Ele se tornaria uma mera administração das coisas, das atividades, sem necessidade de lidar com conflitos. Bom, essas duas coisas são, obviamente, utópicas. Tá? O que nós sempre tivemos ao longo da história foi que todas as sociedades, praticamente, precisaram de algum tipo de poder, né, de competição, de luta, para se chegar a algum tipo de colisão, de um grupo capaz de governar, e esse grupo, então, tratando dos problemas da sociedade, tinha que tomar decisões, tinha que escolher entre alternativas, e isso é a política. Mediante escolhas inexoráveis, você vai, pouco a pouco, né, arrumando a situação, aí aparecem novos problemas, você trata desses novos problemas e surgem outros, às vezes a solução de um problema leva a outro problema, e essa atividade toda que é a política. Ao longo da história, aí fica fácil ver, né? Ao longo da história, nós levamos praticamente, depois que o Império Romano acabou, nós levamos 1500 anos para surgir uma estrutura estável de governo, quer dizer, o Estado, né? O Estado, que hoje nós chamamos de Estado, surge entre o século XV e XVIII, basicamente, né? Estruturas estáveis, os governos, então, usando a máquina existente, estável, para esse fim ou para aquele fim, mas a escolha entre os fins será sempre uma luta entre forças políticas, quer dizer, entre grupos organizados, entre partidos políticos, entre grupos de interesse. Isso é atividade política, né? Durante todo o século XIX, assim foi. Na virada do século XIX para o XX, esse panorama que eu tracei até aqui se complicou terrivelmente, porque a luta política, a luta pelo poder, passou a ser também permeada pelas ideologias, então, direita, esquerda, comunistas, fascistas, liberais. Então ficou muito mais violenta, muito mais difícil de equacionar, porque entraram forças muito poderosas, muito aguerridas, né, muito dispostas à luta e mesmo à violência pela conquista do Estado. Entraram algumas religiões fundamentalistas, como é o caso atualmente do islamismo radical, do islamismo fanatizado, né, que é uma força internacional poderosa. Então, você veja, quer você olhe dentro de um país, quer você olhe no sistema internacional, você tem uma imensa complexidade de conflitos que tem que ser administrados não, controlados, equacionados, né, compostos, continuamente, não há ponto de parada, não há um dia em que os conflitos param para você descansar, não, continuamente, a atividade política é contínua, é o contínuo ajustamento dos interesses por meio da atividade
política deliberada, consciente, que, evidentemente, ao longo do tempo se institucionalizou, né? Foi colocada nos congressos, nos partidos, nos judiciários, tudo isso faz parte do sistema político, e ao funcionamento desse conjunto de atividades é o que nós chamamos de política. Ou seja, veja bem, política não é só o que acontece em Brasília, como às vezes as pessoas pensam, não é só lá na Câmara dos Deputados, um deputado chamando o outro cinicamente de Vossa Excelência. Isso tudo é irrelevante para a questão central, né? A antipatia, evidentemente, é muito maior pelos legislativos do que pelos executivos e judiciários. Por quê? Pela simples razão de que os legislativos são abertos. A atividade interna de um legislativo pode ser acompanhada online, ao vivo e em cores. Não há nenhum tipo de barreira a que o cidadão comum acompanhe aquela atividade. Isso não acontece no executivo e nem no judiciário. Mas, no fundo, o problema é o mesmo. Todas essas instituições, tudo isso se destina a equacionar, com o mínimo possível de violência, os conflitos, os interesses que brotam a todo momento do seio da sociedade. Vou te fazer uma pergunta. Te escutando aqui, prestando atenção, me veio muito uma frase dessa última eleição, que acho que até mais de um candidato usou muito a expressão, eu não sou político. Exatamente. Muito É para se livrar da carga pejorativa da palavra político, né? Ele quer dizer que ele é uma espécie de técnico, né? Ele é um administrador, ele é um gestor. Mas é claro que é mentira. Se você botou seu nome na lista de um partido e pediu votos, você já é político, você já está na política.